Veja no Band Cidade as principais mudanças no Pix para aumentar a segurança dos usuários e diminuir a ocorrência de golpes. Balanço parcial do mutirão de vacinação aponta a aplicação de quase 250 mil doses de vacinas contra a Covid-19 durante o fim de semana. Polêmica na capital, o aterro da Bahia Sul pode ser vendido para um fundo imobiliário. No esporte, Paulo Baier fala sobre a demissão do cargo de técnico do Criciúma. E veja também, começa a 38ª edição do Festival de Dança de Joinville, que vai ter formato híbrido neste ano. Você confere estes e outros assuntos daqui a 30 segundos no Band Cidade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com as novas regras para o uso do Pix criadas pelo Banco Central. A instituição quer aumentar a segurança dos usuários que têm sofrido com a ação de bandidos que têm aplicado uma série de golpes. O último balanço, divulgado pelo Banco Central em agosto deste ano, mostrou que mais de 106 milhões de pessoas estavam utilizando o Pix no Brasil. Esse aumento no número de usuários fez com que os criminosos ficassem de olho em maneiras de aplicar golpes. Minha mãe já agiu dessa forma, de má fé. O pessoal pediu para ela, que ela estava sofrendo do Banco do Brasil, estava tendo juros abusivos. Aí só que ela teria que pagar uma taxa via Pix para poder receber os juros abusivos. O cliente disse que o pai dele havia mandado uma mensagem pedindo dinheiro para ele emprestado, o pai mandar para o filho, e era para uma consulta. E ele acabou, enviando R$1.000. Daqui a pouco ele viu que era um golpe, caiu no golpe. De acordo com o delegado Albert Rosa de Figueiredo, o mais comum em Santa Catarina são os golpes via WhatsApp. De uma pessoa clona um número do WhatsApp de uma pessoa qualquer, né? E automaticamente ele começa a enviar para a lista de contato dessas pessoas, né, uma informação dizendo que está passando por alguma dificuldade. E para evitar que mais golpes aconteçam, o Banco Central estipulou novas regras de funcionamento do Pix para garantir a segurança do usuário, como, por exemplo, um limite de transferência de R$1.000 no período entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. O cliente até pode pedir a ampliação do limite, mas a aprovação do pedido será entre 24 e 48 horas. O usuário também vai poder cadastrar contatos que podem receber transferências acima de R$1.000 a qualquer hora, mas a alteração também só vai valer 24 horas depois do pedido. Outras mudanças ainda vão ser aplicadas até o dia 16 de novembro, como, por exemplo, o bloqueio cautelar quando o banco suspeitar de fraude. O delegado também afirma que é muito importante as pessoas desconfiarem de qualquer tipo de pedido de dinheiro via internet ou telefone e que algumas dicas podem ajudar. A primeira questão que deve ser observada é o padrão da conversa, né, que, via de regra, os golpistas têm. Principalmente, eles sempre pedem dinheiro. Depois faça algumas perguntas, né, bem pontuais, né, pergunta se a pessoa conseguiu falar, de repente, com o irmão, porque pode ser que o golpista ache que a pessoa tem um irmão, de repente ela não tem um irmão, né. Às vezes, um parente, que de repente seja um parente de que só alguns conhecem, né, para você testar um golpista para ver se ele cai. Se de repente ele cair ali, você já elimina, né, assim, uma grande possibilidade de você estar caindo num golpe, né, e eliminando para todo mundo ali, né, da cadeia que ele vai fazer essas perguntas, né. O Ministério do Turismo informou que o país vai voltar a receber cruzeiros marítimos. Em Santa Catarina, a retomada deve ocorrer a partir de novembro. O comunicado foi feito pelo ministro do Turismo, Gilson Machado. Após a publicação da portaria, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai elaborar uma norma com os protocolos sanitários. As viagens vão respeitar as regras de cada cidade onde os navios ancorarem. Em Santa Catarina, a rota que se prepara para a volta dos cruzeiros tem 3 cidades, todas na faixa do litoral norte: Porto Belo, Balneário Camboriú e Itajaí. Desde o começo da pandemia de Covid-19, este tipo de turismo está suspenso. Os navios vão operar com apenas 70% da capacidade de tripulantes, além do uso obrigatório de máscaras nos momentos indicados, distanciamento social, desinfecção e higienização com frequência. Agora as informações da pandemia. 22 pessoas morreram nas últimas 24 horas no estado, vítimas da Covid-19. Com essas mortes, agora então é de 19.346 o total de catarinenses que morreram desde o início da pandemia. 1.266 novos casos foram confirmados, o total subiu para 1.196.390, com 1.169.580 pacientes recuperados da contaminação e 7.464 casos em acompanhamento.
40,68% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 509 leitos vagos atualmente. E a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o balanço parcial do mutirão de vacinação contra a Covid-19. A avaliação das autoridades é bastante positiva. O balanço parcial aponta, até o momento, 249.733 doses aplicadas contra a Covid-19. Foram 92.063 primeiras doses, 142.814 segundas doses. Houve também o registro de 957 doses em adolescentes e 13.899 registros de dose de reforço. Pelo menos 250 cidades participaram do evento. Para a Secretaria Estadual de Saúde, os números parciais demonstram a importância do avanço da vacinação para a flexibilização das medidas sanitárias contra a doença, que depende de uma combinação de elevada imunização, redução de transmissão e menor impacto nos serviços de saúde. Vamos ver então como é que está a vacinação neste momento em Santa Catarina. De acordo com o vacinômetro atualizado do governo do estado, 72,32% dos catarinenses receberam a primeira dose do imunizante contra a doença. Mais de 5.245.000 doses aplicadas. A segunda dose já foi aplicada para 43,82% da população catarinense, 3.177.000 doses. E o total já passa, então, dos 8.422.000 doses até o momento. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com as apresentadoras Joana Treptow e Lana Canepan. Confira. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós vamos falar da nossa dependência em relação aos aplicativos da empresa Facebook. Ainda há muitos resquícios da crise do apagão digital mundial de ontem. Vamos falar de economia. Logo mais a gente vai discutir os números da produção industrial, que registrou o terceiro mês seguido de queda. Está faltando matéria-prima também e o custo lá em cima. Tem também série especial sobre a pior seca na história do Rio Paraná, que afeta abastecimento, geração de energia, navegação, as indústrias, enfim, situação crítica. Ainda tem uma boa notícia na economia, que é o aumento no número de MEIs, micro e pequenos empreendedores, tirando do papel aquele sonho, também porque ficaram de fora do mercado de trabalho, mas você que está sonhando com o seu negócio, não perca o Jornal da Band, é às 7h20 da noite. A seguir tem análise política com Roberto Azevedo. Veja também a polêmica sobre a possibilidade de venda do terreno do aterro da Baía Sul, aqui em Florianópolis. Esses e outros assuntos no próximo bloco. Fique agora com o Minuto Financeiro. O Band Cidade volta depois do intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade, polêmica na capital do estado. O aterro da Baía Sul pode ser vendido para um fundo imobiliário. Hoje o local tem várias partes abandonadas e reclamações da comunidade. A reportagem é do João Paulo Cardoso. De um lado, um terreno ocupado por moradores de rua. Do outro, um grande pátio que comporta um estacionamento de ônibus. No meio disso tudo, o que sobrou do projeto paisagístico pensado por Roberto Burle Marx há mais de 40 anos. Este é o cenário atual no aterro da Baía Sul, no centro de Florianópolis. A falta de segurança é outra grande queixa da comunidade. Eu tenho medo, eu já passei, agora eu quase não passo mais, mas antes da pandemia eu passava aqui e muitas vezes eu fiquei com medo porque tinha muitos moradores de rua aqui. De manhã ainda é meio perigoso, assim, mas de noite eu não me sinto segura também aqui não. O cenário por aqui é de abandono e a situação piora quando chove. Quem precisa passar por esse trecho entre o Centro-Sul e a Avenida Paulo Fontes se depara com uma verdadeira lagoa. Passar pelo alagamento e não molhar os calçados dá trabalho. A Nelce teve que usar o apoio de alguns tijolos. Isso não é só agora, é sempre, tá? É sempre, tem umas pedras lá que as pessoas estão passando, alguém colocou para poder passar, porque senão teria que pisar nessa água suja aí. A área que vai do centro da capital até o bairro Saco dos Limões pertence à União. Existe a possibilidade de que o terreno seja vendido para um fundo imobiliário. Para a coordenadora do Movimento Floripa Sustentável, a parceria entre entidades públicas e privadas é a melhor medida para viabilizar a utilização e a revitalização do espaço. Não temos dúvida nenhuma que a iniciativa privada tem toda a qualificação para desenvolver esses projetos. São Paulo, Rio de Janeiro e entre outras capitais já tem
esse tipo de empreendimento e acreditamos que essa região será muito bem ocupada se for pela iniciativa privada ou até mesmo uma parceria com o poder público. Já para a Prefeitura da capital, a venda do terreno ainda é uma possibilidade, que precisa passar por um plano de ocupação que seja aprovado pelo município. É mais que uma venda, né? Parece simples, né? Vender uma área. Não, a Prefeitura tem um outro entendimento, tem um entendimento que é necessária a construção de um plano adequado, sustentável de ocupação, em que envolva diversas atividades, usos mistos, a promoção de áreas verdes, a promoção de habitação social, e qualquer operação que seja feita, os recursos advindos também sejam investidos nessas infraestruturas para construir aquilo que a cidade precisa também nessas áreas. Um projeto da Prefeitura da capital vai beneficiar cidadãos que estão em dia com os impostos municipais com benefícios no IPTU 2022. É o programa IPTU Bom Pagador. Pelo programa, contribuintes que não possuírem débitos vencidos e exigíveis com o município na respectiva inscrição imobiliária vão ter ampliado o prazo do primeiro vencimento da cota única do IPTU com 20% de desconto, que normalmente é no dia 5 de janeiro para até o dia 20 de janeiro. A mudança vale a partir do ano de 2022. A Prefeitura reconhecendo que o dia 5 de janeiro era muito perto das festas e às vezes as pessoas não recebiam até o dia 5 de janeiro, ela remeteu à Câmara, a Câmara aprovou uma lei que autoriza os contribuintes que estiverem kit até o dia 31 de outubro pagarem em cota única com desconto de 20% no dia 20 de janeiro. É um reconhecimento da Prefeitura ao bom pagador. Vão ser conferidos os débitos até outubro deste ano para o IPTU de 2022. O projeto não altera o prazo para pagamento com 20% de desconto até o dia 5 de janeiro para quem não se encaixa no IPTU Bom Pagador. Os descontos de 10% para pagamento até 5 de fevereiro e de 5% para pagamento até 5 de março também seguem em vigor. Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade para falar deste e outros assuntos. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Interessante iniciativa porque a gente vê sempre iniciativas para premiar os que devem, mas os que pagam em dia, muita pouca coisa, não é? Ainda acredito que seja tímido. Esse prazo aí, pequeno prazo, quer dizer, aumenta 15 dias para pagar. Tinha que vir mais. Tinha que ser mais. Agora, é um incentivo para quem é bom pagador. Você acabou de dizer. Para quem não é bom pagador, tem refis, tem parcelamento, tira-se os juros, passa a mão na cabeça, dá uma lambidinha no pé. E para quem é bom pagador, nada. Aí fica complicado, né? Complica. Agora, Roberto, mudando um pouquinho de assunto, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade um projeto que impede que o governo decrete um lockdown sem que sejam ouvidas as entidades da sociedade civil, é isso? Exatamente. O que tem de interessante nesse projeto? Ele foi apresentado pela deputada Ana Caroline Campagnolo, do PSL, ainda no PSL, vai trocar de partido certamente, porque impede que o governador do estado emita um decreto determinando o fechamento de tudo, que a gente usa um anglicismo chamado lockdown, quer dizer, o fechamento, para que, antes que isso aconteça, empresários dos setores que serão fechados e também os trabalhadores do setor se manifestem. É uma medida justa. A gente entende o que aconteceu em março do ano passado. Não tinha muita alternativa. O mundo não sabia diante do monstro que é a pandemia que estava envolvido. Então, se fechou. Santa Catarina, aliás, foi um dos primeiros estados a adotarem a medida. Nem se chamava lockdown, mas resolveu o problema para aquele momento. Só que, com o passar do tempo, a gente viu a degradação da atividade econômica. Quem depende do seu trabalho, do seu negócio, para gerar emprego e também gerar riqueza, teve sérios problemas. Alguns setores estão se recuperando ainda aos tropicões agora. E muitos trabalhadores perderam o emprego por isso. Então é justa a questão, porque, infelizmente, esta pandemia não acabou e a gente não sabe a próxima que virá. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. 2 ocorrências movimentaram a Polícia Rodoviária Federal nas últimas horas. Uma apreensão de drogas e uma de vinho importado de forma irregular da Argentina.
Em Chapecó, na BR-480, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 50 quilos de maconha. A droga estava escondida no porta-malas de um carro com placas de Ciríaco, no Rio Grande do Sul. O motorista de 37 anos, preso em flagrante por tráfico de drogas, disse que pegou a maconha em Cascavel, no Paraná, e que o destino da droga seria Erechim, no Rio Grande do Sul. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Chapecó. Em Rio do Sul, na BR-470, os policiais rodoviários federais abordaram um carro com placas de Mariópolis, no Paraná. Durante a abordagem, foram localizadas 512 garrafas de vinho importadas da Argentina sem o devido desembaraço aduaneiro, com pagamento de impostos, o que caracteriza o crime de descaminho. O motorista de 32 anos foi levado para a delegacia. A carga foi encaminhada para a Receita Federal de Blumenau. E a Polícia Civil apreendeu cerca de 900 quilos de carnes e produtos impróprios para o consumo e com procedência duvidosa em Tubarão, no sul do estado. 2 supermercados da cidade, pertencentes ao mesmo proprietário, foram alvos da operação. A ação identificou a venda e o armazenamento de alimentos vencidos, carnes sem procedência e até produtos reembalados para ocultar o vencimento, vendidos como se estivessem dentro do prazo para consumo. O proprietário dos 2 estabelecimentos foi preso em flagrante e levado para o Presídio Regional de Tubarão. Um fisioterapeuta paranaense acusado de mandar matar a tiros a namorada catarinense vai à júri popular em Curitiba. O crime ocorreu em 2018. Adriano Tiezirini, de 40 anos, acusado de mandar matar a namorada catarinense Andresa Mendes, de 43, vai à júri popular no próximo dia 13 de outubro, na capital paranaense. A mulher foi surpreendida por um homem armado que atirou a queima-roupa contra ela em 2018. A vítima levou 3 tiros no abdômen. A visita teria sido planejada e forçada por Adriano, que não aceitava o fim do relacionamento. Adriano está preso no Paraná. O fisioterapeuta vai ser julgado por tentativa de homicídio com agravantes como motivo fútil e crime contra a mulher. A passagem de uma frente fria pelo sul do país traz instabilidade para Santa Catarina nesta quarta-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter pancadas de chuva e trovoada no decorrer do dia no oeste e meio-oeste. Tem risco de temporais isolados, com ventos fortes e granizo, conforme aviso meteorológico emitido pela Epagre-Ciran. Nas demais regiões, céu nublado e chuva a partir da tarde com raios. As temperaturas vão estar amenas devido à cobertura de nuvens. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 23 graus. Em Criciúma, variação entre 13 e 24. Em Lages, 10 de mínima e 16 de máxima. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 23 graus. A seguir tem o esporte com o Avaí em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja também, começa a edição 2021 do Festival de Dança de Joinville. Os detalhes depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade e hora de conferir o que é notícia no esporte. Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje começa a 29ª rodada da competição com o time catarinense em campo neste momento. O Avaí enfrenta a Ponte Preta no estádio da Ressacada, na capital. Partida que começou agora há pouco, às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado 0-0. O time catarinense é o vice-líder da competição com 49 pontos, a 5 do líder Curitiba. Os gols e os melhores momentos deste jogo você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. E um dia após ser demitido do comando técnico do Criciúma, Paulo Baier se pronunciou sobre o episódio nas redes sociais. O agora ex-treinador do Criciúma agradeceu o apoio da torcida e destacou os números que obteve no comando do time catarinense. Paulo Baier ficou à frente da equipe em 23 jogos, 19 na Série C e 4 na Copa do Brasil. Foram 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Saio do Criciúma com consciência tranquila, né, de ter feito o meu melhor. E tô aí na torcida aí que dê tudo certo, beleza? Um grande abraço a todos aí, obrigado aí pela oportunidade e vida que segue.
E hoje o Criciúma anunciou um novo técnico para a sequência da temporada. Cláudio Tencati, de 47 anos, vai comandar o time no quadrangular da Série C do Brasileiro. Com o novo técnico chega também o auxiliar Alessio Antunes. O treinador já dirigiu Londrina, Atlético Goianiense e Vitória. O último clube de Tencati foi o Brasil de Pelotas, nesta temporada de 2021. O primeiro compromisso do novo técnico vai ser contra o Ituano no próximo domingo pela Série C do Brasileiro em Itu, no estado de São Paulo. E começou hoje a 38ª edição do Festival de Dança de Joinville. Neste ano, o evento vai ter o formato híbrido e transmissão gratuita para o público. O mais tradicional festival de dança do país vai reunir de hoje até 16 de outubro no Centro Eventos Carl Hansen bailarinas e bailarinos de 18 estados brasileiros, além de representantes do Paraguai e do Uruguai. Neste ano, o evento vai ser feito no sistema híbrido, parte presencial e parte online. No formato virtual, o festival vai contar com a participação de 40 equipes. Todas as noites competitivas vão ter transmissão gratuita ao vivo para o público pela internet. Os bailarinos estão chegando aos poucos em Joinville para visitar novamente a nossa cidade e experimentar um pouquinho desse festival que representa muito para a dança brasileira. Para ter acesso às apresentações presenciais, basta adquirir os ingressos. São R$10 por dia de apresentação ou R$50 para assistir a toda a programação do festival. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.